Olá, mulheres, iniciando aqui mais um podcast Entre Amigas com Kalina Fonseca, Alina Grise e Milene Nader. E hoje nós temos aqui conosco Jamile Campos, esposa de pastor Daniel, mãe de Bia e líder do Ministério Rede Kids Mais na Cidade Viva Altiplano. Vamos falar um pouquinho mais sobre inclusão nos ministérios infantis e em especial no nosso Ministério Infantil aqui na igreja, não é isso, Jamile? Isso mesmo. Fala um pouquinho mais sobre você, se apresenta, Seja conta pra gente quem você é. Seja muito bem-vinda. muito linda, muito especial para nós. É um prazer, gente, estar aqui com vocês hoje, nessa rede tão especial. Então, meu nome é Jamile, sou esposa do pastor Daniel, que é o líder da Cidade Viva Altiplano. Sou mãe de Bia, uma menina encantadora, que tem 8 anos de idade. E cerca de 2 anos, fui desafiada para ser líder desse ministério tão importante para mim e para tantas famílias, que é o Kids Mais. Atualmente eu sou líder do Kids Mais na Igreja Cidade Viva Altiplano, que é o nosso ministério de inclusão, onde a gente acolhe, crianças e famílias e adolescentes que possuem algum tipo de diagnóstico, algum tipo de dificuldade, e a gente está trazendo essas famílias para a igreja e fazendo com que essas crianças também frequentem a nossa igreja e conheçam a Cristo. Que bênção. Então, e nada melhor, né? Nós estamos no mês das crianças, né? E vamos falar aqui sobre crianças. Vai ser um bate-papo muito gostoso, não vai, meninas? Com certeza. Vamos tirar um monte de dúvida, vamos Isso. conhecer um pouco mais. Por que Kids Mais? Kids Mais, o nome do nosso ministério infantil é Rede Kids. E aí, quando a gente pensou em um ministério de inclusão, a gente pensou, não, tem que ter um quê a mais, algo a mais para poder trazer essas crianças. E aí veio o Ministério Kids Mais com essa proposta de estar incluindo crianças atípicas no Ministério Kids por minha própria experiência, né? Eu tenho minha filha Beatriz, ela é autista, descobri aos 2 anos, e foi um processo até ela estar como está hoje, frequentando a igreja, indo para as salinhas. Então foi através da experiência dela que fez com que eu me tornasse líder. Legal, Jamile, conta um pouquinho pra gente dessa história. Antes da gente falar sobre o Isso, eu Kids quero Mais, saber. você pode Vai contar lá. um pouquinho seu Claro. testemunho, como foi esse processo? Muitas mães estão nos assistindo e também podem estar passando aí pelo mesmo processo que você passou, né? Uhum. De saber o diagnóstico, foi no início, como foi para Como vocês, tudo para a começou, família? como você quando recebeu, quando você percebeu. Fala pra gente entender um pouco mais sobre. Então, gente, meu sonho, um sonho meu era ser mãe, né? E eu sabia que ia ser mãe de uma menina. Deus colocou isso no meu coração, que eu seria mãe de uma menina. E eu comecei a idealizar esse plano, né? Esse sonho que Deus colocou no meu coração. Então, com 3 anos de casados, eu engravidei, tive uma gestação super tranquila, vinda realmente do Senhor, sem nenhuma intercorrência. E quando eu tive Bia, eu comecei a enfrentar alguns desafios, algumas dificuldades. Primeiro, foi naquele primeiro mês crucial, né, de uma mãe, que eu acho que eu idealizei muito essa maternidade. Eu não sabia que ia ser tão difícil. Eu pensava que eu ia ficar super feliz, uma felicidade contagiante, e não. Comecei a ter alguns pensamentos tristes, aquele período pós-parto que a Meio gente depressivo. fica meio depressiva, e aquele foi o meu primeiro baque na maternidade, né? Porque eu pensava que ia ser só felicidade. Mas eu consegui sair daquele estado, graças a Deus, eu consegui sair, e vieram as bênçãos, né? Ver minha filha crescendo, se desenvolvendo. Você chegou a ser diagnosticada, então, com uma depressão pós-parto ou foi só um momento de tristeza ali? Como foi? Assim, eu não cheguei a ir para o médico, para alguma ajuda assim, psiquiátrica, mas quase. Eu sei que eu precisaria, assim, foi por força mesmo de vontade e também por conta de privação de sono, né? Sim. Bia me ajudou, porque depois de um mês ela começou a dormir mais, e aí Glória eu a comecei a me ver novamente como Jamile, como mãe, como esposa, que eu não estava conseguindo me Nós sabemos enxergar. bem que é isso, né, meninas? E verdade. é algo muito comum, né? Logo que a gente tem filho, eu sempre brincava com meus amigos, gente, a gente só volta a dormir depois que a criança tem 2 anos. No meu caso foi assim, como eu emendei 2, um atrás do outro, então foi depois de 4 anos que eu voltei a dormir. Meu Deus. Então, eles acordavam toda noite, 2, 3 vezes durante a madrugada, não dormiam, era uma coisa E a de gente- doido, assim. A gente até brincava, porque o pastor Daniel foi um paizão, aí ele ajudava muito, Sim, né? Isso é ele lindo. dormia no com a Bia trabalho. aqui, né?
A coisa E mais isso é linda. importante, não é porque a tua Demais. filha teve um diagnóstico mais pra frente que tem a ver com você não dormir no início, né? Não, Isso nenhum. é muito normal no início as crianças Pra chorarem. todas as mamães, E a gente, né? mãe de primeira viagem, não sabe nem o que está acontecendo, né? Você tá achando que tá com dor, porque tá com fome, porque tá com frio, a gente não tem ideia do que tá Fiquei acontecendo muito até insegura. aprender, né? Eu Fiquei acho muito que a insegura. mistura, né, do não acordar, da sensibilidade que tava, daquela insegurança de cuidar, né, Jamile? Foi um misto de sentimentos. Não é bem uma depressão, é um sentimento mesmo de impotência diante de uma Não coisinha saber pra onde tão, vai, tão né? pequenininha, Gente, tão... mas eu vou É até muito descontrair. Vocês não têm sentimento. noção a brincadeira que era comigo. Eu não sabia pôr a fralda. Quando eu peguei a fralda, eu olhei, o que eu faço Não com tinha isso? curso não, né, Eu não, Mi, na não, época? eu não sabia para que lado era a fralda descartável. Eu não sabia. Eu olhava e dizia, Ai, como é meu que usa Deus. isso? Como é que põe? Minha mãe ria da minha cara. Minha mãe rindo de mim, porque eu fui mãe mais velha e eu não tive, assim, sobrinhos, amigas que tiveram filhos antes de mim, nada. Todo mundo da minha turma acabou casando mais velha. Não era E eu como a não Jamile, sabia. não brincava muito de boneca. Não Não ela tinha aquele sonho, né, Jamile, de ter a eu menina. não era assim, não. Não brincava de boneca, não tinha o sonho de ter filho, eu não tinha fralda de boneca, não tinha essas coisas, não. Gente do céu. Hoje, já que a gente está falando de crianças, a gente vê que as crianças hoje já compram as bonequinhas, né? Quando vem com as fraldinhas. vem a fraldinha Já descartável. vai desenvolvendo o instinto materno ali, Mas né? na minha Desde época ali. não tinha isso, É, não. A minha também amiga. não. Na minha época não tinha A essas minha coisas. também não. Eu sou da época do broche Da fralda de ainda, ó, da fralda pano. de pano, que a gente brincava para não furar o bebê. Como é que a gente colocava essa fralda? Exatamente. Olha, É, tá vendo, hoje Jamile? já vem Vocês são muito descartável. novinha, Jamile. É verdade. Na- Mas aí, é. vai. Que Jamile. Aí Continua, amiga. passou essa fase de bebê, e aí, como é que foi depois? Isso. Então ela começou a dormir, aí eu comecei a me enxergar como mulher, a conseguir reagir. Na verdade, acho que foi mais um choque por minhas próprias expectativas de achar que seria uma coisa e não foi, né? Tudo que eu pensava. Mas ela foi evoluindo, né? Porém, quando ela tinha 1 ano, eu comecei a notar algumas regressões nela. Alguns marcos de desenvolvimento que não chegavam na hora certa. Algumas palavrinhas que ela começou a falar, ela não ia perdendo. Dizia uma vez uma mamãe, daqui a 2 semanas esse mamãe já não era mais dito. Então, ela foi tendo uma regressão na fala. Foi diminuindo o contato visual. Antes ela olhava mais para a gente, aí foi achando mais o olhar. Não se interessava em brincar Não foi com algo outras que já nasceu crianças. assim, foi acontecendo. Foi No começo ela evoluindo? primeiro olhava para vocês, depois não Sim, olhava na mais. verdade, quando a gente percebe hoje, parando para pensar, os sinais sempre existiram, mas eram muito sutis. Os sinais assim que vêm aparecer é mais depois de 1 ano, 1 ano e meio, que eles se tornam mais claros. Que faz Sim. parte do desenvolvimento da criança, não é Isso, isso? não daria também para eu se ter um diagnóstico tão novinha. Mas eu sei que os sinais sempre estavam lá. Quando eu assisto vídeos, hoje eu Na consigo verdade, dizer. por falta de conhecimento, de entendimento sobre o assunto, é que não se Sim. verifica. Né? Até pela parte médica, porque a gente sempre faz o acompanhamento médico Sim. com pediatra e ninguém nunca me sinalizou nada. Então não tinha como eu suspeitar de uma Quem teve coisa. Os primeiros alertas foi você, então. Eu mesmo que tive. Porque por conta dessa regressão na fala, que eu não achava normal uma criança ter um repertório de 10 palavras e depois perder, não falar mais, não evoluir na fala, pelo contrário, regredir, né? E aí eu comecei a dizer, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, mas eu não tinha muito apoio, porque as pessoas ao meu redor diziam, não, está tudo bem, é porque ela não convive com outras crianças, ela não estuda, é o tempo dela. Então, são várias frases que a gente escuta e fica naquela dúvida. Mas eu acho que nosso coração de mãe, né? Eu acho que o Espírito Santo sempre dá aquela... Mostrando, né? Mostra. Ele me incomodava o tempo inteiro que eu devia fazer alguma coisa, eu devia procurar ajuda. E eu orava a Deus e como fui você criando disse, forças. as pessoas que estão ao meu redor não percebem, ou talvez as pessoas percebem, né? Eu acho que também é muito difícil, principalmente primeiro filho. A gente mesmo, como mãe, a gente idealiza assim, de que, como você disse, eu vou para o pediatra, tá tudo perfeito, né? O pediatra não percebeu nada. Eu posso estar vendo coisa que não existe, né? E a insegurança de, como primeira mãe de primeira viagem, como a gente, né, no primeiro filho, a gente não quer estar abrindo também, que vendo coisas onde não vê, e quem está vendo
ou que está de fora não consegue olhar para a gente e ver algo, a gente vai se segurar principalmente nos pediatras, né? Aquele que está nos acompanhando e não mostrava nada para você, né? Isso. Eu conversava muito com o Daniel, né? Daniel ele é pedagogo, na época tinha a função também de pedagogo, e por ele ser pastor, eu dizia, amor, ore a Deus para ver se Bia tem alguma coisa. Faz com que Deus te revele se ela tiver alguma coisa. E Daniel orava e dizia, não, tá tudo bem com nossa filha, tá tudo bem. Mas eu não aceitava. Não sentia isso. Não sentia paz em aceitar aquilo. E quando ela estava com 1 ano e meio, eu disse, não, então vamos pelo menos procurar uma fono, um profissional, para ajudar ela a se desenvolver mais. E ele aceitou. E aí a gente foi onde foi o nosso início. Foi com a fonoaudióloga, né, para ela aprender a falar, mas mesmo assim eu não estava satisfeita. Vamos marcar um neuropediatra? Por mais que você ache que não tem nada, mas eu queria ouvir a opinião de um profissional especializado. E aí marquei a consulta, ele aceitou, né? Foi em comum acordo com nós dois. Mas quando a gente foi para essa consulta, ela já tinha 2 anos. E ali eu já sabia o que a pediatra ia me dizer. Eu não queria aceitar, mas eu já sabia. Para Daniel foi uma surpresa, foi um choque o que ele ouviu, mas para mim não. Eu tinha absoluta certeza que eu ouvi alguma coisa que eu não queria. Foi como uma confirmação. Sim, né, foi mais uma você, confirmação e também para você ele. vinha em oração para ele, mas ao mesmo tempo para ele foi como uma negação. Negar o próprio diagnóstico, é isso? Ele não conseguia enxergar, né? Achava que era coisa da minha cabeça. E eu sabia que vinha de uma opinião médica. Na verdade, a mãe, ela tá mais em contato com o filho. Conheço outras histórias de mães atípicas também que contam exatamente assim. Elas conseguiam perceber essa diferença. Eu tenho amigas que dizem para mim, não olha no meu olho, mamãe não me olha. Consegue perceber essas coisas que o pai não tem essa percepção. Por que ele não tem essa percepção? Porque ele está trabalhando, ele chega em determinados horários, então não tem o convívio que a mãe tem. Não é que o pai não seja atento ou que seja desligado, não é isso. Mas a mãe está ali o tempo inteiro. Então eu percebo isso, a mãe acaba tendo essa percepção. E na dúvida, você fez maravilhosamente bem. Vamos buscar, e você foi muito sábia. Vamos pelo menos buscar alguma coisa, né? Não bateu de frente, que às vezes a mulher acaba batendo de frente, isso foi muito bonito. Né? Vamos buscar, vamos ver, se não for nada, melhor. Mas e se for? A gente já começa um tratamento logo. Então, realmente, a mãe, ela tem essa questão. A gente que é mãe, a gente sabe, a gente tem uma percepção diferente. A gente tem uma coisa que Deus nos deu, né? Que a gente consegue perceber muito antes dos outros, né? Às vezes até os filhos da gente, quando são... A Kalina, que tem filhos mais velhos, como eu também, eles falam, mamãe, como é que você já sabe disso? Eu digo, minha filha, mãe tem olho aqui, mãe tem olho aqui, mãe já passou pelo que você está passando agora, a gente tem uma percepção diferente, né? Então, quando é pequenininho, é exatamente isso, é a mãe que olha. Então, eu vejo muito isso em você, esse cuidado, essa sensibilidade de mãe, isso é muito bonito. E estou chamando a atenção disso para as mães que estão assistindo se alertarem com relação a isso. Se você percebe que tem uma coisa diferente, não espere. Quanto antes você diagnosticar, antes você começa a tratar e antes ele vai ter mais qualidade de vida, você vai ter mais qualidade de vida, né? Mais resultados. Então, realmente não ter vergonha ou medo do diagnóstico, né? Mas ir em busca, porque isso é um começo, né? É libertador quando você descobre, não é assim? Sim, com certeza. E Jamile falou uma frase aí muito real, né? Que a maioria das mães que eu converso também falam essa mesma frase, né? Quando eu fui buscar, quando eu fui fazer a avaliação, quando eu recebi, eu já sabia que eu ia receber, né? Aconteceu a mesma coisa comigo. Por mais que não queira, já sabia. Eu já sabia, eu passei ali vários meses em avaliação, em busca de médico e tudo mais, mas eu já sabia o que eu ia receber, né? Então, assim, é muito real isso, né? E, inclusive com as mães, isso que você falou, né? Nessa dúvida, procura, é importante. O quanto antes, mais rápido você vai obter melhores resultados. E melhores resultados, porque existem vários graus, né, do autismo. Se a criança tem um grau mais leve, pode ser que só seja diagnosticado na idade adulta, que demore para diagnosticar. E às vezes ela se sente diferente e não sabe nem por que se sente diferente, não é? E às vezes a pessoa, mas aí eu vou ter esse diagnóstico.
E daí você vai poder tratar, você vai poder entender quem você é, quem seu filho é, não é? E é realmente essa questão da inclusão, de eu entender e acolher isso, acolher meu filho. Porque se eu tenho preconceito, se eu tenho reservas com o meu filho, imagina com os outros. Então eu preciso realmente acolhê-lo para que todos os outros consigam acolher. Também é importantíssima essa questão da coragem, Sim. porque você foi corajosa. É É verdade. coragem de ir lá e dizer assim, eu quero saber o que que ela tem, porque eu vou poder ajudá-la se eu souber o que ela tem. Com certeza. Mesmo meu coração querendo me enganar, querendo Sim. negar, porque eu estava em fase de negação também, de não Claro. querer acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Mas eu busquei forças onde não existia e disse, não, eu tenho que ir atrás, tenho que reagir, tenho que fazer alguma coisa, é por minha filha que eu estou fazendo. E aí Deus me deu essa força. Na verdade, eu sempre começo a refletir nessa minha jornada e para mim não foi uma surpresa porque o Espírito Santo já vinha trabalhando no meu coração. Deus é Então, lindo. essa palavra autismo para mim não era estranha. Por quê? Porque sempre que alguém do meu meio, do meu ciclo, recebia um diagnóstico de autismo, eu prometo a vocês, meu coração ele acelerava. Até antes de eu ter Bia, era uma coisa diferente que ali Já havia um batia no meu chamado, coração. tinha E uma eu não chama entendi o ali já, porquê. né? Eu não entendi o porquê, mas eu lembro de cada diagnóstico do meu meio, assim, que eu soube de alguma Como o maneira. Senhor é lindo, né? Ele ia Sim, preparando, né? já havia me Fortalecendo o seu preparando. coração. E eu já sabia que seria autismo, né? Quando eu fui para a médica disse, olha, tem vários sinais de autismo, mas vocês têm que correr atrás, fazer várias terapias. E ali me deu um receituário com tudo que eu tinha que fazer. E aí eu saí de lá já conformada, assim, certamente, porque eu já desconfiava. E Daniel teve uma atitude surpreendente, porque apesar de ele não querer aceitar ou negar que aquilo estava acontecendo, ele aceitou. Disse, então, é autismo, então vamos correr atrás. Vamos atrás das terapias de Bia. A gente teve o nosso momento, eu tive muito forte um momento de luto, né, da filha idealizada, que eu passei por todas as fases, né, de negar que aquilo estava acontecendo comigo. Depois veio um período de revolta, meu Deus, por que com a minha família? O que foi que eu fiz? Por que Deus me deu isso? Porque foi com a minha família foi escolhida. Mas eu sabia que a nossa vida estava tranquila, que eu tinha que ter um propósito de vida, algo que fosse maior, que eu pudesse, que fosse minha missão aqui nesse mundo. Então eu fui começando a entender essas coisas de missão também e que a vida aqui é muito curta. Ai, que coisa linda, Jamília. Eu acho que vale a pena a gente dar uma ênfase aí nessas palavras que você acabou de dizer, sabe? Quando, primeiramente, a união, a unidade da família, você e o pastor Daniel, quando, como você disse, um estava assim, ele estava inseguro, você já estava sentindo, e Deus depois fez com que os dois, né, tivessem a disponibilidade de dizer assim, vamos realmente entregar ao Senhor e vamos cuidar. O normal que você está falando, eu acredito que todas nós, independente de qualquer diagnóstico que a gente recebe, principalmente quando é algo inesperado, né, um diagnóstico mais forte de uma doença ou de algo, a gente entra nessa negação. E depois dessa negação, eu acho que até o luto, né? Ele vem a negação, da não aceitação, depois vem a parte da revolta. Sim, também tem a parte que eu passei da barganha com Deus. Porque quando eu aceitei aquele diagnóstico, eu disse, mas minha filha ela pode se curar. E ali eu comecei a fazer 1001 promessas. Deus, se você curar minha filha, se minha filha sair desse diagnóstico, porque teve um período ali de intervenção que ela poderia não ser autismo. Sim. Porque se eu tivesse feito as terapias e ela tivesse evoluído, ela não poderia ser um diagnóstico. Naquela primeira consulta não era um diagnóstico fechado. Então eu comecei, não, se minha filha... Eu prometo que eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo, eu prometi 1001 coisas. Que é normal para mim. Hoje eu entendo que foi normal esse processo que eu passei. A minha diferença foi que eu não estagnei nesse processo. Eu consegui sair desse processo. Você correu para os pés do Senhor sim, e começou a clamar, e né? fui para a aceitação em pouco tempo. Porque eu acho que com 2 anos e 3 meses eu resolvi expor no Instagram. Eu ficava treinando em casa. Minha filha é autista. Eu começava a chorar, começava a sair lágrimas.
minha filha é autista. Eu digo, não, É não um estou pronta sobrenatural ainda. de Deus, né? Eu não estou pronta ainda. Quando eu conseguir, minha filha é autista. Eu disse, não, então vou fazer esse post no Instagram, porque eu quero que todo mundo saiba. Porque eu sabia que ia ser difícil para mim eu chegar. Nosso ciclo era muito grande de pessoas, de amizade, de igreja. Imagina, eu chegar para todo mundo, minha filha é autista, minha filha é autista. Não, vou colocar no Instagram, vou fazer um relato. Lembro como hoje, de quando você postou. Isso. E fiz o post com lágrimas nos olhos, chorando, mas eu disse, eu vou ter que aceitar, eu vou ter que ir em frente. Entendendo que você poderia ajudar outras mulheres e outras pessoas também, né? Com certeza. E eu vi ali que eu ajudei, porque várias pessoas foram me procurando depois. Começaram a dar o feedback para você. Começaram, isso. E talvez expor a situação delas também. E Eu você quero percebe que não está testemunhar. sozinha no mundo, Não, eu né? não estava Gente, eu quero sozinha. testemunhar agora, bem rapidinho, que ela me ajuda também, viu, gente? Ela me Olha aí, abençoa, né, olha aí. Jamile? E ajudo a quem precisar. Olha Quando aí. eu também coloquei minhas coisas no Instagram, né? Quando eu fui a público também, ela me procurou, né? Me lembro como se fosse Isso. hoje. É Ela o foi meu lá no meu ministério também privado. ajudar mães. Eu sinto Foi. maior alegria em, Olha aí, que coisa conseguir linda. contribuir na vida de alguma família. Verdade. Quando Deus realmente, né, você sentiu, você aceitou, né, a aceitação, né, que a gente vem, você foi para os pés do Senhor, eu estou imaginando como Maria ali nos pés do Senhor, né, você se colocando diante dele, mesmo que estivesse questionando, como talvez muitas mulheres que estão nos ouvindo, né, mas Senhor, por que eu? E a gente não é porque eu, é para que, Senhor, né? E o para que você conseguiu enxergar que era uma missão. E essa missão, a gente está vendo testemunho aqui, como Sim. a Alina está falando, né, que teve realmente cá dizendo que você já hoje cuida dela e de muitas outras mulheres. E esse dia que eu lembro como hoje, quando você colocou, eu acredito e imaginei as suas lágrimas do outro lado como uma libertação, como algo realmente libertador. Que você realmente se expôs ali, você colocou para fora e ali começou, eu acredito que começou a nascer. Ali foi o período, porque veio o deserto, os 2 anos de deserto, né? Realmente, assim, dentro da cavernazinha, você e Deus. E aí começou todo um processo libertador de crescimento. Ali eu renasci, eu acho, como mãe. Com Então, certeza. Ali foi onde eu Essa amiga que comecei. eu comentei que tem um filho que é muito amiga minha, ela sempre fala que quando você recebe o diagnóstico, não é uma sentença, não é o fim. Na verdade, é libertador. É a linha de partida, Porque né? você Verdade. sabe É o onde, início. o que você vai fazer agora. Isso Porque é até muito então é real. aquela dúvida, o que está acontecendo? E quando vem, não vem como uma sentença. Ah, acabou tudo. o Não, primeiro é o passo. contrário, é libertador. Agora eu sei o que é. Agora eu sei como lidar com tudo isso. Eu sei quem é meu filho ou minha filha. Eu sei quem realmente ele é. E agora eu sei como cuidar, como tratar. Eu posso buscar as terapias, eu posso buscar as ajudas adequadas e posso ajudar outras famílias. Não é? Então, eu vejo isso muito presente nas mães de crianças atípicas, que são as mães atípicas, né? Elas se doam muito porque elas entendem as agruras, as dificuldades e os prazeres que os seus filhos trazem. E quando outra mãe chega começando, tentando o primeiro diagnóstico, sem saber o que está acontecendo, o nosso colinho de mãe serve para essa mãe. Verdade. Não é? Eu vejo muito isso em vocês. Então, isso eu não posso falar de mim, eu não tenho filho atípico, não sou uma mãe atípica. Mas por convivência com essa amiga específica, a gente diz que a gente é irmã gêmea, de tão que a gente anda junto. Então, eu vivi isso, né, durante todo esse tempo. Então, é muito bonito isso, gente. Entender que não é o fim. E eu acho isso importante para quem está nos ouvindo entender isso. Eu gosto muito de, quando a gente está conversando, também falar com o público que está aqui presente, Verdade. né? Não é o fim. Então, busca, porque não é uma sentença de morte, não é uma sentença de exclusão. Pelo contrário, agora eu sei, é libertador. Eu entendo quem é, eu entendo quais são as condições. E a criança típica, eu acho isso muito interessante. Eu lembro, uma certa vez, vou contar essa história específica, uma certa vez eu estava na casa dessa minha amiga e o filho dela, que é autista, ele não fala, ele fala muito pouco, poucas palavras, finais de frases, e ele veio para mim me puxando, coisa que ele nunca faz. Às vezes ele me confunde com ela, que a gente é parecida de altura e tudo, cabelo loiro. E às vezes ele me confunde, me puxa, quando ele olha para mim, ele sai. Mas nesse dia específico, ele me puxou até perto da geladeira, na casa dela, e em cima da geladeira tem um aparadorzinho assim, e tinha um globo terrestre. E ele queria aquele globo. Então ele me puxava e me mostrava. E eu, o que
você quer, né? Ele me mostrando, eu falei, você quer isso? Quando eu entreguei para ele, minha amiga chega e diz assim, não é para dar para ele tá de castigo, não é para ele pegar isso não, e guardou. Ela olhou para mim e disse assim, ele é criança igual outra criança qualquer, ele é arteiro igual. Não é porque ele é autista que ele não é esperto, ele é esperto demais. Ele quer te enganar, quer pegar um negócio que eu já falei que não é para pegar. Então, assim, é criança. É criança como outra criança. É uma criança diferente, ela é atípica, não é uma criança típica como toda criança, mas apronta como uma criança, é carinhosa como uma criança, do jeito deles, mas não é? Eu acho isso muito, muito bacana assim da gente trazer para que a pessoa entenda que não acabou, agora nunca. Não! Um novo começo, é uma nova criança que está ali, que eu preciso aprender a lidar com ela, entender como ela é e dar limites para ela, não é? Exatamente assim. E Bia tem um Instagram dela, onde vocês mostram também, né? O dia a dia dela, que é muito legal. Eu acompanho, eu acho muito bacana. A Bia é muito doce. Uma das coisas que eu também ficava pensando porque eu fiz uma pergunta para uma amiga, disse assim, antes a gente não via tantas crianças com tanto problema como a gente tem visto hoje. E ela me respondeu assim de uma forma rápida, e eu achei se via alguém com algum problema, se escondia, com algum sinal diferente, se escondia, né? Os pais evitavam levar para os lugares. Isso, tinha vergonha do comportamento, de alguma coisa, não sabiam como reagir. E aí também as pessoas ao redor não sabiam como lidar com elas. E aí essa criança, quando ia ser tratada mais velha, né, depois uma idade mais velha, ela já ia para um psiquiatra e depois um psicólogo. Não era tratado como hoje, o passo a passo, que vê a evolução, o nível que sabe, Nós de um temos diagnóstico. até um podcast que nós já falamos sobre isso, tá no ar aí, sigam aí no nosso canal. Como é o nome do podcast? Que foi em homenagem aos professores, nós tivemos com a Ceissa Saúde, né? Aqui. Isso. E a Ceissa Saúde, ela falou justamente sobre isso. Né? Ela descobriu, foi um podcast lindo. Gente, quem não assistiu ainda, vai lá assistir, curtir. Aproveitando aqui a sua fala, ela fala justamente sobre isso, sobre ela descobriu ter o TDAH já na vida adulta, e ela falou sobre todo o sofrimento dela na infância, quando ainda não se tinha o estudo, quando ainda não se tinha tratamento para aquilo, mas ela sofreu muito e teve. E para quem quiser assistir o podcast 7, Vivenciando os Desafios da Inclusão. Pronto. Olha aí, gente, eu acho que temos muito que aprender com ele, né? Ô, Jamília, aí dando continuidade aqui à sua fala. Então, eu acredito que vocês tenham passado aí por situações bastante difíceis, né? Você e o pastor, né? A família toda. Mas aí vocês deram continuidade, seguiram com o tratamento. Como é que foi aí para ela, para a Bia, para vocês? Gente, como seguiram? Certo, então, o diagnóstico foi o nosso ponto de partida, né? Então, a gente resolveu encarar de frente, sabendo que aquilo ali, como você falou, não era um rótulo da minha filha, era apenas mais uma característica dela, né? Então, Beatriz, ela tem um cabelinho escuro, tem uns olhinhos claros, é autista e infinitas outras características. Eu resolvi encarar dessa forma. E a gente começou a fazer várias terapias com ela, né? Uma rotina intensa. Quais são as terapias que são feitas geralmente? Geralmente é o quê? Fono, minha filha faz fono, faz terapia ocupacional, faz fisioterapia, faz psicóloga, psicomotricidade. Bastante coisa, né? Usa medicamento também, acaba indo do psiquiatra ou não precisa? Depende no caso do grau. dela, não precisa, ela não usa medicação, mas varia muito. Outra coisa que eu não gosto é dessa questão de grau, sabe? Eu acho que autismo é autismo. Tanto que as pessoas perguntam, qual é o grau dela? Eu nem sei, nem quero saber. Também recebo muito essa pergunta, ela sabe? é autista independente do grau. Se for leve, ela ainda vai ser autista. Se for moderada, ela ainda vai ser autista. Se for severa, ela ainda vai ser autista. Isso aí não muda em nada, né? Não vai mudar. O tratamento é o mesmo. Vai ser a mesma coisa. Então, às vezes, as pessoas se apegam. Ah, mas ela é uma autista leve, como se fosse um elogio. Tá entendendo? Então, assim, um autista severo seria
algo ruim, então e o autista leve vai ser um elogio. Eu, na verdade, mas até olha, pensava como dessa se forma fosse- por Nem conta do influencia pra medicamento. mim, né? Eu me segurar pra não chorar. Ô, Jamile, mas isso seria como se fosse ainda, talvez, um pensamento de uma mãe assim, ainda como se fosse a negação. Talvez a mãe, ainda nesse grau, ela apegada a esse grau, Às vezes até né? as próprias pessoas, Kalina, São as assim, pessoas, as pessoas é. do seu ciclo Ah, eu querem nem te dar um percebo elogio. Isso, é. E até essa terminologia está sendo mudada. Hoje nem está mais se usando tanto isso. A gente já vê que os psiquiatras, os neuros estão usando assim, autismo, nível de suporte 1, 2 e 3. O 1 seria o leve, o 2 o moderado e o 3 o severo. O 1 seria uma criança que precisa de pouco suporte, entendi. pouca ajuda na comunicação, nas atividades Era de vida realmente nesse sentido diária. que eu estava falando, porque é uma Isso. questão de suporte, né? Alguns Sim. precisam de mais coisa, outros precisam de menos, dependendo desse grau. Isso, eu só quis entrar assim um pouquinho nessa fala, porque às vezes eu lembrei disso, que às vezes as pessoas querem dar um elogio, aí diz, não, mas ela parece um autista leve. Então, Ou pra nem mim, parece, né? ou nem parece um autista. ou amenizar, querer achando que amenizar. está amenizando a dor, né, Isso. do diagnóstico na mãe, como que aquilo ainda não está Até aceito. porque muitos autistas É. não têm nenhuma Na verdade, característica todos mesmo. os questionamentos pra gente dói, Dói. né? Eu vou ser muito real aqui, Certo. né? Ele sempre, mesmo a gente já tendo superado toda aquela fase, né, Jamila? Eu não sei se pra você é assim. Mesmo tendo superado a fase do negação, do luto, assim, eu tenho isso. Todos os questionamentos pra gente sempre estar justificando algo, as justificativas é algo que incomoda ainda. A mim, pelo menos, incomoda. E mesmo a questão da curiosidade, porque, por exemplo, as pessoas, eu falo por mim, eu sou muito curiosa. Eu gosto, mas como é? Como é que você identificou? Como Mas é a que gente faz consegue isso? diferenciar Ah, quando é uma entendi. curiosidade de uma amiga, né? Quando alguém realmente está querendo ajudar e quando não. Eu acho que eu consigo diferenciar. E tem algumas que... É mais como uma crítica, que as pessoas Isso. veem como uma crítica. É, Entendi. eu acho. Através do comportamento, Cá, que você fala, de tipo, a pessoa está vendo aquele comportamento, ela não sabe como lidar, aí ela chega e tenta entrar de uma forma que o comentário que ela faz vem de uma forma que termina... Isso, dói. Machucando, Certos né? comentários machucam. Na verdade, as Machucando, né? pessoas às vezes Às nem vezes- sabem como Isso. que estão fazendo, nem sabem que estão É. fazendo isso. Às vezes a pessoa não está sabendo como lidar e quer ajudar. Quer ajudar. Mas às vezes a pessoa não quer ajudar. Sim. Tá entendendo? Só por uma curiosidade que não é de ajuda. Porque, falando da Bia, né, porque eu sou apaixonada por Bia, como também pelo Gui e pelo Biel, e assim, lido com eles. E assim, não amenizando nada, mas assim, a Bia, Biel. o Biel é mais recente, a Bia já faz mais um tempinho e eu convivo desde o início. Tipo, quando eu vejo Bia, eu quero chegar junto, eu quero me comunicar com ela, eu deixo ela falar, ela entra na livraria, ela pega um livro e começa a conversar. Antes ela não chegava para dar um abraço, hoje ela chega, né? Mas eu acredito que tem pessoas também que chegam e ficam meio sem saber como lidar, né, Cá? né? Sim. Então, E eu às vezes sei querem que tocar, querem abraçar. e ela não isso quer, Eles não gostam. eles não gostam. Não sei se são todos, mas depende, todos os que eu depende. conheço, Fala fala um pouco disso aí da fase da Bia e depois porque você depende. fala. Eu não sei se todos, mas Sim. os que eu conheço não gostam muito que estranhos abracem, toquem, né? Então eu procuro, né? Eu acho deixar que eles à a vontade. gente tem que, assim, ter essa sensibilidade de tentar aos poucos como chega perto De dela, né? Fala um entendê-los, pouco né? pra gente. Às vezes as pessoas tentam complicar, porque eu acho que a gente não tem como colocar o autismo num pacote só. Não existe Sim. um pacote de características. Cada autista é único, assim como cada ser humano é único, né? Eu tenho as minhas próprias Entendi. características. Sou mais tímida, vocês são mais extrovertidas, falam melhor que eu. Olha Então, só. Imagina, Olha isso é uma só, percepção ela, sua, olha. não sim, nossa. mas é. Ah, não. Então, assim, Bia vai ter algumas características, outro autista vão ser outras características completamente Muito diferentes. diferente. Tem autista, sim, que não gosta de toque, mas já minha filha, ela gosta do meu toque, ela gosta do toque do pai dela, ela gosta do toque do avô, Mas de um de estranho. pessoas, assim, ela Eu não acho que é vai mais nesse sentido que eu percebo, que dos parentes, da mãe Mas e tem, tal. pronto, ela, eu tô dizendo como ela é. Sim. Já vai ter autista que vai chegar e vai querer te abraçar na mesma hora, sem nem te conhecer. É uma te tocar afetividade muito. exagerada. Eles tocam Eu muito. acho que o que você Bacana. disse aí, como ela disse, Eu sei que eles têm uma não sensibilidade é um muito pacote. grande, Eu, né? eu Cada acho, gente, pessoa é que única. do jeito que cada Cada pessoa autista é é única, único. essa característica do abraçar. Foi linda essa fala dela, né? Isso, Somos Jamile, eu acho únicos. que isso é algo que, sei, assim, gente, eu não sei se eu posso dizer assim,
muito esclarecedor, Sim. porque me veio agora, tipo, a Bia, para mim, ela é altamente carinhosa, ela é doce. Como você disse que tem um que... E se isso não tiver a ver com o próprio comportamento do autismo? A característica das pessoas tímidas, das pessoas que são mais difíceis de, né, de chegar, são aquelas pessoas, como a gente diz assim, são mais carrancuda, né, que falando numa linguagem. Então, não tem a ver. E eu acho que o nosso papel, que estamos ao lado das pessoas, é chegar junto e não esperar deles, mas saber onde é que a gente pode bater ali, Isso. de conversar, de formar um relacionamento. Igual quando você vai conhecer uma pessoa. Outra pessoa. Você não conhece aquela pessoa. Você já vai julgar ela porque ela é autista, que ela vai ser assim, assim? Não. Isso, Jamile. A gente tem que ter uma sensibilidade. Muito Se você for importante. falar com uma pessoa que é autista ou com algum diagnóstico, você pode falar diretamente com a pessoa. Você quer que eu fale com você? Você gostaria de um abraço? Se a criança não se comunica, você pode perguntar ao pai, eu posso abraçar? Como eu falo com ele? Oi, fulaninho, dizer o nome, porque também muita gente conversa com a gente e a criança estando do lado. E são situações muito específicas que só a gente consegue perceber, entendeu? Assim, por mais que a gente fale, mas são coisas que só a gente consegue entender. Porque as pessoas do nosso ciclo, às vezes, fazem isso, assim, não por maldade, não é maldade, é Porque não tem ainda O conhecimento, o conhecimento que a gente Isso. tem. não sabe Isso. lidar com a situação. Isso, então algumas pessoas já me procuraram. Como eu falo com Bia? Como eu falo com ela? Eu disse, igual você vai falar com qualquer criança. Oi, Bia, tudo bem? Olhe no olho dela, fique na altura dela. Então são... Não cons- deixe de falar, É. né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, é um autista, então deixa Ela ele lá não no entende. cantinho Eu não vou dele. falar com ela que não entende. Reage como, Às vezes como chama se o pai e fosse a mãe outra de criança, cantinho, como né? é a melhor forma? Isso. E aí a gente entra aí, já pensando já no horário, que a gente já tem que caminhar um pouquinho com, Sim, com essa vai. conversa, né? A gente tá fugindo, Aí né? a gente entra um pouquinho aí na situação dos nossos ministérios, né? Certo. De inclusão. E aí me diz, aí você entendeu que tinha esse chamado, que você tinha que seguir em frente, fez os tratamentos lá com Bia, começou a ter bons resultados, ela começou a evoluir, a sua família começou a entender aí o que estava vivendo. E aí, como foi esse despertar para você? Você já trabalhava na Rede Kids? Como era para você? Me diz aí. É exatamente isso, né? Só finalizando a parte que Bia foi evoluindo. Não foi fácil, dizer que é fácil, a gente Sim. não pode dizer que é, mas é um processo, é um caminho, né? Depois de 2 anos de terapia foi que Bia veio começar a falar, dar os primeiros sinaizinhos de dizer alguma palavrinha, e aquilo ali foi muito comemorado, né? Glória a Eu troquei o sentimento de murmuração por gratidão, em vez de reclamar porque Amém. minha filha não falava. Eu disse, não, eu vou Glória a agradecer a Deus. cada sílaba que ela disser. Ai, que lindo. Então eu resolvi, eu disse, não, até uma correntinha eu comprei com o nome gratidão, para eu sempre estar lembrando que em vez de murmurar, Ai, eu vou que agradecer por lindo. qualquer mínima Amém, conquista. Jamile. Mas aí a parte da igreja veio pela própria dificuldade de Beatriz, porque no início foi muito difícil para ela vir à igreja. Muitas pessoas não têm noção o quanto esse ambiente é desafiador para uma criança autista. Então, é o quê? Um som muito alto, a igreja aguça todos os sentidos. É muita gente falando. Eu queria mostrar. Olha que lindo. Essa foi a nossa gente, última nossa viagem. olha aí. Bia, que linda. Conhecendo A A gente Várias falou várias tanto, cidades. né, de Pastor É. Daniel e de Bia. Vamos mostrar pro público a carinha dela, né? Sim, Olha Louvado aí. seja minha Deus por princesa. essa família. Lindo. Onde vocês estavam aí, Gramado? Aí foi em São Paulo. São Paulo. Ama viajar, conhecer Ai, novos que lugares, realizando sonhos. Sorridente, olha aí, ó. Sorridente, feliz da vida com o papai e mamãe. Feliz. Benção. E Desculpa, é eu muito precisava preciosa. mostrar ela pro público. Eu tava aqui catando, eu vou Mas ter que depois que achar. você falar do ministério, para a gente não esquecer, eu queria que você falasse um pouquinho para depois sobre o tratamento de Bia, se você tem uma mensagem para deixar para as pessoas também que a respeito dos tratamentos, onde o primeiro caminho que ela tem que fazer. Mas fala um pouco daí, Tá. como você estava falando dela na igreja, que é Isso. o local que você hoje mais, né, é o dia a dia de vocês, como o ministério de vocês, né, que vocês convivem com as pessoas lá. Isso, então era um ambiente muito desafiador para a Bia e a igreja. Daniel ficou um período muito triste porque ele passou mais de 1 ano, acho que, vindo para a igreja sozinho. Eu não vinha e Bia não vinha porque eu vi que era demais para ela. Então, quando a gente vinha, ela tinha crises de pânico, ela ficava toda suada, não colocava a mão no ouvido porque ainda não sabia colocar, mas ficava suada, chorava quando as pessoas batiam palmas. Então, assim, o ambiente de igreja é um ambiente muito desafiador para uma criança autista, porque são muitas coisas envolvidas, são muitas pessoas, muitos barulhos,
muitos toques, então eles ficam com uma sobrecarga sensorial muito grande desse ambiente. Muito ativa, né? Isso, um som muito alto, pessoas circulando, falando, cheiros diferentes, assim, é como se mexesse com todos os sentidos deles. E aí eu falei isso para a neuro dela, ela disse, não, evite um pouco esse ambiente por enquanto, porque enquanto você vai trabalhando nas terapias, porque a terapia ocupacional tem uma especialidade que é a integração sensorial, que ajudou muito eu ter recursos para que a minha filha pudesse voltar para a igreja. Mas aí eu aceitei aquele momento como que seria só uma coisa provisória, mas sabendo que era muito difícil para Daniel ele sair sozinho, chegar aqui na igreja e ver todas as famílias reunidas, e a dele como pastor não estava reunida. Mas a gente ficava firme no Senhor, que aquilo ia ser só uma parte do processo passageiro, e que a gente ia conseguir. E aí eu disse, não, vou levar minha filha para o Kids. Aí começou, eu não sentia, até 1 aninho, 2 aninhos deixei, mas depois eu comecei a sentir insegurança em deixar ela com alguém que não soubesse tratar. Como ela não sabia falar, como é que ela ia dizer o que queria, o que não queria, o que incomodava? Eu comecei a sentir essa certa insegurança e não quis mais trazer ela para o Kids, porque ela começava a chorar. Às vezes era uma bandinha que entrava na hora, que começava a tocar um louvorzinho, alguma coisa, e aquilo ali incomodava ela chorava e aquilo ali acabava com o meu coração. Eu não queria deixar ela triste enquanto eu estava no culto. Então, eu resolvi dar um tempo na igreja até ela conseguir sair desse quadro. E assim foi, ela foi evoluindo, fui buscando recursos, ando sempre com um abafador, que é tipo um fonezinho, vocês podem ver, algumas crianças usam um abafador, às vezes uma massinha para ela ficar apertando. E aí eu fui vendo que as pessoas na igreja, elas não conheciam, assim, não sabiam como ajudar a minha filha. E aí a líder daqui do Aeroclube, que é Thalita, ela também, o filho dela também é autista. A gente se conheceu num consultório, ela um dia chorando, a gente se conheceu dessa maneira. E aí eu nem conhecia ela. E a gente se conheceu dessa forma, com esse diagnóstico que ela tinha recebido, uma situação bem triste que ela tinha vivido numa escola, de ver o filho excluído. Então, a gente começou a conversar, e depois disso a gente foi para o Altiplano, a gente era aqui do Aeroclube, Daniel foi desafiado a ser líder do Altiplano, e foi onde surgiu a ideia do Kids Mais, né? Surgiu com eu e Thalita, com o pastor Igor, pastor Igor assistiu algumas palestras fora e começou a implantar essa ideia também da inclusão. Começou aqui no... Pastor Igor e Gabi são os líderes da Isso, Rede Kids, da Cidade Viva geral, né? Isso. E aí Thalita começou a implantar aqui no Aeroclube e eu no Altiplano. Certo. Quando eu fui para o Altiplano, eu disse, eu vou começar aqui, nem que seja eu sozinha, porque eu quero que aqui seja a nossa igreja, seja o nosso lar, que Bia se sinta à vontade. Então, a líder do Ministério Kids, ela é Elisa na época, e Elisa era psicóloga e estava começando a se especializar na área de autismo. Então, foi Deus tudo prepara fluindo. tudo. Deus preparou tudo. Deus é maravilhoso. Eu disse, não, vou começar com a minha própria equipe aqui. Vamos perguntar da Rede Kids. Quem tem desejo de servir nessa área de inclusão? E ali apareceram 3 ou 4 pessoas e a gente iniciou com o que a gente tinha. Olha aí. E Deus foi levantando pessoas, profissionais. Você que é profissional que está na igreja, né? É tão importante esse ministério, assim, você servir com seu conhecimento. E aproveitando até essa deixa, põe de novo aqui, pessoal da técnica, por favor. Gente, olha o que a Jamile está pedindo. Jamile, olha para aquela câmera ali e pede. Você precisamos fala, de voluntários para a nossa Rede Kids, para a Rede Kids Mais. Um ministério tão importante que vai formar, né, crianças, que as crianças vão conhecer o Senhor e também as nossas crianças atípicas vão conhecer o Senhor. Então, a gente precisa de voluntários para que esse ministério cresça mais e alcance mais crianças e mais famílias. Nossa, se você tiver esse desejo de ajudar, se você tiver conhecimento como terapeuta ocupacional, como psicólogo, como mãe, familiar, como tia, familiar, um chamado no coração. Exatamente. Se você sentir que também. você tem esse desejo, esse chamado e você quer ajudar essas crianças, não sabe como, tá aqui na nossa tela, o pessoal da técnica vai colocar direto para vocês. Entre em contato com o Instagram, @RedeKidsCV. Fala no privado, diz, olha, eu sinto no meu coração o desejo de ajudar
com o Kids Mais, com as crianças atípicas, com as crianças que precisam de algo diferente. Vem ajudar a gente precisa implantar isso em todos os nossos campos, né? Nós temos no Altiplano, mas aqui já está começando também, não é que você estava falando para a gente, que aqui também no Zona Sul, o Aeroclube. O que nós precisamos é de voluntários, de pessoas que queiram servir. Porque... Temos Campina Grande, Cidade Viva também, temos onde mais? Sapé, não é? Estão Metropolitano. Centro Metropolitano. Então nós precisamos de pessoas que possam servir em todos esses locais, né? Sim. Gente, se voluntaria, gente, vem Por com a favor, gente. é um mistério lindo. E além de lindo, né, a gente vê que vai ajudar o seu filho, como você falou, como a palavra de Deus diz, né, ensina o caminho que teu filho deve andar. E o amor de Deus é tão perfeito que essa criança, ela vai, além do amor dos pais, ela vai sentir o amor das outras crianças, ela vai lidar com crianças que têm um comportamento, né, alguns comportamentos como ela, e ela vai poder aprender também desse amor de Deus. De uma forma diferente. De uma forma diferente, de uma forma eu me lembro que uma coisa amada. que Jamile, ela deu um testemunho no nosso retiro entre amigas, gente, e ela finalizou, bem no finalzinho do testemunho dela, ela falou que um dos medos que você e o pastor tinham era como ensinar ela, né, sobre Jesus, né? Sim. E ali foi o momento que eu me derramei em lágrimas, né? Porque quando nós tivemos ali, desde o início do processo com o Gabriel, era um dos meus medos, porque eu via que era muito difícil. Para o Guilherme, foi muito fácil. O Guilherme, desde cedo, vim para a salinha, então desde cedinho ele tinha aquele conhecimento e entrava muito rápido na mente dele, as historinhas e tudo mais. E para o Gabriel já era algo muito difícil, sabe? O respeito, por quem é Jesus, e até eu falei para vocês aqui em um outro podcast, né, que o Guilherme ele sempre teve aquele negócio de dar a benção para o pai, para a mãe, para o Gabriel sempre foi muito mais difícil, e a gente no início não entendia esse processo dele até entender realmente quem é o Gabriel, né, e era um dos meus medos. Então, quando eu vejo que a igreja está se movimentando e que a igreja está incluindo e que a igreja fala, nós vamos falar de Jesus para essas crianças, nós vamos incluir elas e nós vamos dizer para elas que há uma salvação para elas, né? Então isso aquece demais o meu coração. Verdade. E que aqueça o coração de você, mãe, que está também nos ouvindo, porque é independente de religião. Nós estamos falando, né, como cidade viva, como uma igreja do Senhor, né, que busca realmente procurar hoje levar o amor de Jesus a todos, para onde a gente vá. Você seja também esse missionário como profissional, né? Junte-se a nós aqui para vir também ajudar nas salinhas. E mãe que não tem como levar seu filho para a igreja, bem, junta-se a nós aqui na Cidade Viva. Vem servir também. Venha servir e venha também com sua família participar. Adorar o Senhor, louvar o Senhor, fazer com que seu filho possa encontrar os caminhos do Senhor. Eu lembrei agora, falando aqui na fala que eu coloquei agora, a gente falou muito sobre tratamento, né? E uma das coisas que eu já consegui com o Gabriel, eu iniciei o tratamento dele há pouco tempo, com as terapias e tudo mais. Mas, gente, ele já me dá a benção, vocês acreditam? Olha, que coisa linda! Olha aí, tá ele já acorda pela manhã, eu já pergunto, cadê a benção da mamãe? Benção, mamãe, mamãe, eu te amo. E muitas vezes a mamãe também precisa de um cuidado, né? Já vejo um resultado para vocês verem a importância, né, de você correr atrás de diagnóstico, de tratar cedo, que há muitas possibilidades, né? Pronto, falando no tratamento, que aí, como eu queria que essas mães que não têm condições, existe algum local onde elas podem começar esse tratamento, pessoas que possam ajudar? Jamile, você nesse período tentou procurar se informar sobre isso para passar para algumas mães, além da gente nos colocar como igreja, como esse passo, né, de trazer eles, incluir eles a nós, a gente podia também deixar alguma direção para elas, aquelas que ainda não estão querendo enxergar como buscar esse caminho, como né? Buscar, né, Carla? Então, como seria? O que é que você orientava elas? Porque às vezes a pessoa você falou em terapia, em psicólogo, né, em tratamento, e ela se olha assim, mas eu não tenho condições. Como eu faço para ajudar meu filho? O que é que você diria para ela, Jamile? É difícil começar esse caminho para qualquer pessoa, né? Até para mim, que eu, querendo ou não, né, tinha uma condição mínima de oferecer alguma terapia.
Eu comecei de maneira particular, mas eu vi que eu não ia conseguir dar conta, porque não tem prazo de acabar aquela terapia. Então, eu fui começando a ver que não daria conta. E apesar de ter um plano de saúde, o meu plano de saúde não custeava esse tratamento. No meu caso, tive que judicializar o tratamento dela, como é até hoje, para poder ela ter acesso a isso, né? Então, muitas pessoas às vezes têm um plano de saúde. Conversei recentemente com uma mãe que tinha um plano de saúde, mas não estava fazendo o tratamento de maneira particular. Eu disse, não, você tem que solicitar o seu plano. Pelo plano de saúde, quem não tem plano de saúde, existe uma legislação que saiu no final de 2021 que o SUS é obrigado a cobrir Sim, também. Nós então sabemos é importante as pessoas isso. saberem que elas podem buscar também no setor público, né? Sim, tem alguns centros, não estou muito por dentro, Kalina, mas pelo relato de outras mães, e a gente sabe que tem a FUNAD, tem um centro municipal aqui em João Pessoa, e é isso, se você não está conseguindo tratamento, vai no Ministério Público, procura alguma maneira... A Secretaria de Saúde, né? Alguma maneira, porque é direito nosso esse tratamento. Se tiver dúvida também, a gente também pode orientar dessa forma, não é? Procura, como a gente falou, o @RedeKidsCV, e olha, eu tenho uma criança que eu estou com essa... Onde eu vou? Onde eu busco? E aí a gente, com a nossa experiência, as mães que já têm essa experiência, que estão à frente, podem até orientar, olha, busca o Ministério Público, ou busca como a Jamile disse, tem ajudado a muitas mulheres, né? Como então, ela ajudou aí a gente se ajudar, né? Não é só, a pessoa não é só pensar, mas não é só eu levar meu filho, eu nem sei se ele tem ainda. Eu quero é buscar ajuda. Então, se está no teu coração, como mãe, aquela coisa que elas como mães que são atípicas, que conhecem isso na pele, sabem lá no fundo que tem alguma coisa que não está batendo e precisa de ajuda e não sabe por onde começar, pergunta para quem já começou. Não é? Busca ajuda, porque isso é importante. O que Ká falou agora é que por onde começa. É importante, tem que ter um início de algum lugar. Eu acho que o início seria essa consulta com um médico especializado, que seria um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. É ele quem vai nortear e quem vai nos direcionar para um diagnóstico, um tratamento. Vai começar a percepção, né? Muito bom. Acho. Exatamente. Deixa eu fazer outra pergunta, assim, Jamile. Quando eu falei assim de comportamento, de como lidar, a Mi falou de uma coisa aí que foi muito especial. Quando você está em algum lugar público com uma criança, de você para a mãe, como vocês já falaram aqui. Às vezes a pessoa, tipo, não, eu fico incomodada de estar com meu filho, de sair com ele, porque ele vai se comportar de tal maneira, porque ele ainda não está em tratamento, ou não tem um diagnóstico fechado. O que você diria para a mãe, como a Mi falou, que a amiga falou, né? Trate ele como uma criança, como você estivesse educando uma criança que não fosse atípica, uma criança que está com um comportamento que precisa ser só direcionado, educado, com paciência e com muito amor. Exatamente. É isso, Jamile? Isso. Primeiro que a gente não vai se isolar da sociedade, nem ficar trancado em casa, porque tem um filho atípico. Perfeito. O lugar das crianças atípicas é onde ela quiser, em todos os lugares. E é por isso que a gente vê hoje tanta criança, porque as crianças não estão mais escondidas em casa. Elas estão em todos os lugares, os diagnósticos também estão... mais diagnóstico, antigamente não tinha, né, essa questão dos diagnósticos. E criança faz birra, qualquer criança faz birra, né? Então, porque a minha faz birra e é autista, eu vou ficar com vergonha? Não, a gente tem que encarar como mãe. Os profissionais também nos dão ajuda, sabe? De como lidar. Como você lidar. Sim. Pra como não reforçar. Tem vários tipos de coisas que, assim, os profissionais são conselhos e bem específicos no caso do autismo, por exemplo, né? Mas a gente tem outros transtornos, né? Tem o desafiador opositor. Porque a mãe, às vezes, pode dizer assim, não, ela já tem o peso, assim, de como ela está na negação, de aceitar aquele diagnóstico. E ela talvez pense assim, não, eu vou deixar ele fazer aquilo e, no fim, ela está perdendo a oportunidade de ajudar ou educar como uma criança normal e que poderia ser, e termina tratado, né, ajudado, e termina confundindo um pouco o comportamento dessa criança, né? A questão é a gente não desistir. É uma verdade. Como eu falei assim, o meu não me dava bem, agora ele já aprendeu a dar. É como toda criança, ela precisa ser educada. Que tem um tempinho e vai dar certo. Deixa eu dar só um exemplozinho. Ser amada, e a gente precisa ir finalizando. Dá o exemplo para finalizar. Bem rápido, então. Minha filha, quando ia para a rehab, sempre chorava, Bia. Chorou uma vez, chorou duas, eu vou desistir de ir para uma loja de brinquedo porque ela chorou e vou ficar em casa? Não.
a minha psicóloga disse, não, mostra ela, diga o que você vai fazer. Hoje não vai comprar. Agora diga antes de chegar lá na loja de brinquedo, diga em casa como é que vai ser. Vai ser assim, outra assim, criança, assim. a gente vai lá para isso, acabou. Exatamente. Porque qualquer criança, se você entrar numa loja daquela, a gente já fica maluco, imagina uma criança. Aí você chega lá e não fala que não vai comprar e não leva nada, qualquer criança vai sair chorando. Né? Então, realmente, isso tem sido muito eficaz, porque como eu trabalho numa livraria, e a Bia sempre me visita, né? Para olhar as coisas. Quem não se apaixona por papelaria, né? E ela entra, então ela muitas vezes já veio com o pastor Daniel, com você, e aí ela olha, gosta daquilo, e eu escuto vocês dizer, não, da próxima vez a gente vem e compra. Né? E ela não faz birra, ela se comporta. Já há um entendimento, né? Na idadezinha dela. Mas nem sempre foi assim. Mas foi uma construção, foi né? Foi uma construção, como o Cá disse, é não desistir. E sempre com muito amor, né? Gente, com esse amor no coração que eu tenho que agradecer, Jamile. A gente passou muito rápido. Graças a Deus, nossos podcasts sempre são assim, a gente para, mas com vontade de continuar, né? Meu Deus, Jamile, obrigada. Para quem tinha medo do microfone, ele nem fez nada, olha. Foi maravilhoso, né? Que bom. Você é muito simpática, muito sorridente, muito doce, como o Cá falou. Obrigada por ter vindo. É contagiante, viu, Jamile? Muito obrigada por participar. De coração. Amo o meu Ministério Quires Mais. Reforço mais uma vez para quem quiser participar, quem tiver um chamado no coração, familiar, qualquer pessoa que esteja disposto a servir na obra de Deus. Só mais um pequenininho testemunho que uma mãe me procurou, aí disse, Jamile, meu filho foi tão bem tratado, tão bem recebido no Quires Mais, que eu também quero ajudar. Também quero servir. E aquilo ali, eu disse, meu Deus, só isso aí já... Frutos. Então, assim, é um ministério super importante e que Deus vai Amém. nos que ele floresça cada dia mais. Amém. Que obrigada mesmo. Deus coloque mais sonhos no meu coração, no dos líderes, né, para que mais famílias, mais crianças sejam acolhidas na nossa igreja. Isso é fazer diferença no reino. Você faz diferença no reino. Você está trazendo o reino para essas crianças. Essa é a igreja do Senhor, né, gente? Isso é muito lindo. Obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu que agradeço. Que Jesus continue abençoando e fortalecendo sua família, sua vida. E que Bia continue crescendo em sabedoria no Senhor. E essa menina linda que ela é. Eu vou mandar um beijo para Bia. Eu que agradeço. Ai, gente. Beijo. Gente, não vão embora. Calma. Não desliga. Peraí que a gente tem mais uma coisa para falar para vocês. Põe aqui, pessoal, por favor. Nós temos um evento em dezembro, né, Cá? Não pode faltar, gente, esse evento. Gente, a nossa conferência entre amigas com esse tema maravilhoso, Vasos nas Mãos do Oleiro. Já estou até gaguejando. 2 e 3 de dezembro vai ser um tempo muito especial que o Senhor tem reservado para todas nós mulheres. Nós teremos aqui a Samara Queiroz, nós teremos aqui a pastora Ana Manhãs, uma pastora lá de Natal que vai vir para cá aqui, gente, vai trazer uma palavra maravilhosa para a gente em cima desse tema. Então, vocês já sabem, né? Olha, as inscrições estão em aberto ali, mas, gente, corram, porque as vagas são limitadas. Então, você já pode fazer inscrições através desse QR Code aí que está aparecendo na sua tela, ou nós também temos o link lá no nosso Instagram, no Rede Entre Amigas CV. É muita emoção, cara, é muita emoção. Quem sabe faz ao vivo, não tem problema. Sem cortes e sem edições. Nós íamos esquecendo, ela lembrou... Eu não esqueço, não, amiga. Tá tudo cronometrado. Mas foram muitas emoções. Gente, é hoje, muito bom estar com vocês. Cá, obrigada. Cá, obrigada. Cá. Adoro estar com vocês. Cá. Hoje veio. Bom demais, Jamile. Deus te abençoe. Obrigada. Pessoal da técnica, vocês são fantásticos aí, viu? Obrigada. Deus te abençoe. E a gente se despede, né? Termina se despedindo do pessoal. Vocês têm algo para falar para eles? Boa noite, boa tarde, bom dia. Deus abençoe a todos e contamos com vocês. Até a próxima. Tchau. E o beijo de Bia.